Bom, primeira pergunta interessante, professor, quando é mesmo que troca o sinal em uma inequação? Olha, na verdade eu vou te falar que são várias as situações. A primeira vez que nós vimos isto era quando a gente estava resolvendo inequação de primeiro grau e poderiam aparecer diversas situações como essas aqui, por exemplo. Ó. Se eu vou resolver uma coisa dessa, eu tenho que isolar o x mais passa 2x maior que menos 10. O número que está multiplicando passa dividindo, né? X maior que menos 5. Observa que eu não tive que inverter a seta em nenhum momento. Porém, se eu for fazer a conta nesse caso aqui, ó, mais 9 passa a menos 9, e quando o número negativo está multiplicando e passa dividindo, tem que inverter a seta. É a primeira maneira de inverter a seta que pode acontecer. Número negativo multiplicando, passa dividindo. Menos com menos vai dar mais. A seta teve que ser invertida. Só que uma coisa é o cara decorar isso, né? Então tá, número negativo está multiplicando, passa dividindo, inverte a seta. Agora, o sinal, os sinais não se alteraram, né? Parabéns, só a seta que se inverteu. Acho que observação. Como é que é? Quando, tipo, por exemplo, o menos 6 ele não altera o sinal para mais, é só a multiplicação que não altera, né? Porque os outros alteram, tipo, o 9 era mais, passou menos. E só o menos 3 manteve. Isso. Entendi. Sempre mantém. É, aí que tá, mas olha só. Ótima colocação a tua, tá? Perfeito o que tu falou. Só que ainda a pergunta que o aluno deveria fazer seria, professor, por que quando é negativo inverte o sinal? Essa é a pergunta que tu deverias fazer. Tu não deveria se preocupar em saber fazer. Deveria se preocupar em entender o porquê que eu faço. Certo? Só que a maioria dos alunos, eles não estão preocupados em entender o porquê, em saber a verdade. Eles querem saber fazer, eles querem ir lá na prova, tirar 10 e deu. Mas não é esse que é o problema. Então assim, ó, quando eu te ensinei a primeira vez isso, eu te expliquei o porquê que invertia. Certo? Eu vou te mostrar como é que eu provo. O meu 7º ano está aprendendo isso agora também. Certo? E no meu 7º ano, a gurizadinha toda fez a prova anteontem. Anteontem não, né? Foi ontem que eles fizeram a prova de matemática, a gente está corrigindo agora no quadro. E já tem esse tipo de coisa desde o 7º ano, galerinha. Olha que bonito, certo? Olha como é que eu expliquei para eles isso. Perguntei para eles, pessoal, é correto afirmar que 2 é maior que 10? Isso é uma afirmação verdadeira? Não, é um absurdo. Eles novinhos, eles falam, não, porque 2 é menor que 10, professor. Eles sabem, né? Todos sabem que 2 é menor que 10, né, gente? É isso aí. Se tu não consegue reconhecer que aquilo era um erro, aí já é uma situação muito mais grave e eu não posso te ajudar. Eu tenho que te confessar, se tu não consegue distinguir quem é maior e quem é menor, tu tá muito atrasado e eu, Otávio, não posso te ajudar sozinho, sabe, pai? Eu preciso da ajuda de muito mais pessoas. Certo? Outros profissionais, porque aí já não posso recuperar esse jovem, certo? Então eu estou supondo que tu sabe ver quem é maior e quem é menor. Aí eu perguntei para eles, pessoal, será que se eu somar o mesmo número dos dois lados, a desigualdade se mantém? Vamos ver. Aí eles mesmos concluem, sim, professor, a desigualdade se mantém. Aí, beleza, tudo bem. Pessoal, será que se eu subtrair o mesmo número dos dois lados, a igualdade se mantém? Aí, não sei, professor, vamos ver, galerinha, vamos. Aí eu vou lá e subtraio um dos dois lados, ó. E aí fica... É verdade? É. Quer dizer que numa inequação, se eu somo o mesmo número de ambos os lados, a inequação se modifica? Não. Se eu diminuo o mesmo número em ambos os lados, a inequação se modifica? Não. Está provado que não. Tudo bem. Aí eu pergunto para eles, pessoal, será que se eu multiplicar ambos os lados pelo mesmo número, a desigualdade se mantém? Vamos ver. Vezes 3, vezes 3. 6 é menor que 30. É verdade? Quer dizer que quando eu multiplico ambos os lados de uma inequação por um número positivo, a inequação continua a mesma, se mantém, continua verdadeira. Será que se eu dividir ambos os lados por um número positivo, a desigualdade se mantém? Vamos ver? Muito obrigado.
É verdade? Sim. Aí eu pergunto, pessoal, se eu somar um número positivo, o mesmo número positivo em ambos os lados, o que acontece? Aí eles, a desigualdade se mantém, professor. Se eu subtrair o mesmo número em ambos os lados, como é que é, meus alunos? Professor, a desigualdade se mantém. Novinhos, eles são super animados. Eles berram, gritam, querem participar. Como é diferente, eles querem. Tá no olhinho deles brilhando. Galerinha, se nós multiplicarmos pelo mesmo número os dois lados, é igual, professor. E se dividir também. Desde que o número seja positivo, professor, eles repetem. Agora vamos ver, galerinha. E se eu multiplicar ambos os lados por um número negativo? Menos 6 é menor que menos 30? Não! Ficou um absurdo, ficou falso. Para que fique verdadeiro... Agora tá, mas eu já tinha explicado isso pra vocês. É que se naquele dia tu não estuda à tarde, puf, evapora do cérebro. Tá vendo? Vocês já sabiam disso, só que não estudaram naquele dia e esqueceram. É assim que funciona, sempre será assim. Certo? Então é o óbvio ululante, é o óbvio que salta na tua frente. Quando uma desigualdade é multiplicada ambos os lados por um número para a desigualdade continuar verdadeira, inverte a seta. Pronto. Só isso. Tá vendo? E aí um monte de gente ainda na sala de aula, são só vocês que estão revisando. A maioria da galera na sala de aula ainda não sabe por que inverte, por que não inverte, não estão nem aí. E por isso vão tudo se ferrar na prova. É isso aí mesmo. Tá? Então a tua pergunta foi muito legal. Já que a multiplicação por um número negativo inverte a seta, será que uma divisão por um número negativo também inverte? Vamos ver. 2 é menor que 10. Vou dividir por menos 10. Vou dividir por menos 10 esse lado e vou dividir por menos 10 o outro lado. Menos 0,2. E do lado de cá, menos 1. Menos 0,2 é menor que menos 1? Não, ele é maior, está mais próximo do zero. Resumindo, uma inequação só inverte a seta quando ambos os lados dessa inequação for multiplicados ou divididos por um número negativo. É isso. Por isso, então, que menos 2x mais 10 maior que 0. Ou menos 10, tanto faz. Menos passa mais. Está multiplicando, passa... Na verdade é mentira, né? Já te contei que não existe essa história de estar multiplicando, passa dividindo, né? Divide ambos os lados por menos 2. Já que eu estou dividindo por um número negativo ambos os lados, inverte a seta. Beleza? Ou seja, não é na verdade verdadeiro o número negativo que está multiplicando passa dividindo que inverte a seta. É quando eu divido ou multiplico ambos os lados por um número negativo. Porque não existe mais passa menos. Não existe estar multiplicando passa dividindo, lembra? Certo? Quando eu digo que mais passa, menos passa mais, o que eu fiz de verdade, gente? Quando eu digo que menos passa mais, essa mentira absurda, menos passa mais, o que eu fiz de verdade daqui pra cá? Somei 10 em ambos os lados. Concorda comigo? E quando eu somo um número positivo em ambos os lados, muda a seta? Não, não muda. Certo? Mas pra tu ver, é uma coisa a gente fazer mecanicamente, mais passa menos, menos passa mais. Ou seja, não é que não muda o sinal quando passa dividindo, é porque eu divido ambos os lados por aquele mesmo número, né? É isso que é importante ficar claro. Mas tu vê, se a nossa base, a base primordial, quinta, sexta, sétima série não foi bem desenvolvida, aí as dúvidas começam a pipocar na tua vida e tu nem sabe por que tens aquela dúvida. É porque tu não foi bem trabalhado no começo. E aí a tua vida fica delicada. Sabe quando é que eu aprendi isso? Na faculdade. Tenho vergonha de falar, não tive um professor decente. Nem no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro. Não tive um filho da mãe decente. Na faculdade, quando eu fui fazer o programa avançado de matemática, cara, detalhe, porque eu quis fazer o programa avançado de matemática, senão eu seria um engenheiro que não sei isso, cara. A maioria dos meus colegas engenheiros não sabem disso, eles são engenheiros mecânicos, os melhores do Brasil. Não me apresente o pior. Eu tenho medo de saber quem é o pior engenheiro do Brasil, que não sabe nem dividir, ele não sabe nada. Na verdade ele é gari lá em São Paulo, um dos piores engenheiros do Brasil. Vocês sabem aquela música, né? Já comentamos sobre isso, né? Certo? Que tem um gari que é engenheiro lá em São Paulo. Certo? O cara é engenheiro, se formou em engenharia e fez um concurso para ser gari. Por quê? Porque ele é horrível, porque ele é uma mula, porque ele não fez engenharia de verdade, entendeu?
Papai e mamãe dele não estavam nem aí para ele, ficou sem saber nada, fez uma faculdade particular, pagou milhares e milhares de reais, ganhou um diploma de engenheiro, mas ele não é engenheiro, ele nem sabe dirigir, sem dúvida nenhuma, certo? Beleza? Então é isso que é o problema, galerinha. Resolva os problemas do teu passado, que o teu futuro vai ser fantástico. Não contei tudo ainda. Olha quanto tempo para matar uma dúvida, hein? Uma dúvida boba, olha quanto tempo se gasta para matar de verdade, não para enrolar. Tem uma outra situação que inverte a desigualdade, sim. Tem uma outra situação, só que aí não é na equação de primeiro grau, é na inequação de primeiro grau, é na inequação exponencial e tem a ver com a base. Quando a base é maior que 1 e tu for eliminar as bases, a desigualdade se mantém. Quando a base for menor que 1 e tu for eliminar as bases, a desigualdade se inverte. Era aqui que eu queria chegar, ó. Então eu ia fazer duas parecidas para ti, ó. Por exemplo, essa aqui também é uma legal. Então olha só, eu vou forçar a barra e vou obrigar que a base fique menor que 1. Vê se vocês concordam com a solução. Posso fazer assim já? Tranquilo, né? Já estamos ficando mais fortinhos. Muito obrigado. Multiplica potência de potência. E agora, pelo fato de as bases serem menores que 1, quando eu elimino, menor ou igual, inverteu a seta. Por que que inverteu a seta? Porque a base era menor que 1. Menos 9x passa para cá, mais 9x. Mais 5 passa para lá, menos 5. 2x mais 9x, 11x menor que menos 2. O 11 está multiplicando, passa, inverte ou não inverte a seta? Não, por que que não? Porque eu dividi ambos os lados por mais 11, certo? Por isso que está multiplicando para subdividindo, né? Aquela decoreba boba. Dividir por um número positivo, aí não inverte a seta. Por que que inverteu a seta daqui para cá? Porque a base é menor que 1. Para a prova de vocês, serão essas duas maneiras de inverter a seta. Quando a gente multiplica ou divide ambos os lados por número negativo, ou quando a base é menor que 1 e for eliminada. Nesse caso, por exemplo, ó, 5 elevado a 2x mais 10 é menor que 5. Parabéns, 3, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Multiplica, né? Fica quanto? 3x menos 3. E agora que a base é maior que 1, mantenha a seta. Tudo bem para vocês? Mais passa 2x menos 3x menor que mais 10 passa menos 10. Menos x, opa, menor que menos 13. Fala. Que 13, porque eu multipliquei por menos 1 ambos os lados. Cuidado, essa inversão última foi em função de ter multiplicado por menos 1 ambos os lados. Não tem nada a ver com a base maior. Quando eu eliminei a base, a seta se manteve. Tá beleza? Certo? Então tem dois motivos para a seta da tua inequação mudar de posição. Ou quando tem um número negativo que está multiplicando e passa dividindo, entre aspas. Ou então quando a tua inequação for uma inequação exponencial e a base que for eliminada for menor que 1. Aí inverte a seta. Certo? Agora tu vê, tu sabe disso agora. Se hoje à tarde tu não fizer várias inequações exponenciais para treinar isso, no dia da prova tu vai esquecer. Infelizmente o cérebro humano é assim. Só com treino é que se aprende. Aí vai depender de hoje o trabalho que tu for fazer. Vamos para a próxima pergunta, galerinha. Eu sei que é fácil e bobo, mas é tipo a questão 3. Que você tem que fazer o gráfico da função tipo y igual 4 elevado na x. Vamos revisar isso aí? O gráfico também. Tipo, quais são os números que são melhores? Porque às vezes a gente bota no o gráfico acaba não batendo. Diz para essa da exponencial também? É. Ótimo. Então vamos lá.
faço com um número diferente. Na prova vai ser elevado a x também? Né? Sim, sim. Certo? Cara, assim, ó, essa pergunta, pessoal, eu vou te dizer que é uma pergunta delicada de responder, entendeu? Sem, de certa forma, fazer mais uma. Porque o aluno tem que experimentar e tem que arriscar. Se tu não arrisca, tu nunca vai tirar as tuas conclusões. Então, olha só, galera, faz uma tabelinha e joga o valor que der na telha, gente. Menos 1000, menos 1, 0, 1, 2, 1 milhão. Vou botar aqui pi também, pi, certo? Vamos lá, y igual a 5 na menos 1000. Quê? O quê? Não! É assim, gente. Mas entendeu como é que tu vai tirar essa conclusão se tu não faz, se tu fica lá? Não, cara, tu tem que tentar, tu tem que ter pegado o teu papel e ter escrito lá, vou arriscar. 10 elevado a x, tabela, vou falar o que aquele cara falou. Faz, chuta valores. Se ficar nojento de calcular, não calcule, melhore os números. Vamos botar menos 1. 5 elevado a menos 1. Ah, bem melhor. É 1 sobre 5, porque o expoente negativo é só fazer o cataplof. 1 dividido para 5, tens obrigação de conseguir dividir. E se tu não consegue fazer essa divisão, tá tudo errado na tua vida, cara. Então ali é 0,2. Bota 0. Quanto é que é 5 elevado a 0? É 1. Bota 1. Quanto é que é 5 elevado a 1? Por que botar 1 milhão? Quem é um maluco que vai fazer 5 elevado a 1 milhão? 5 vezes 5 vezes 5, 1 milhão de vezes. Meu Deus, que loucura. Pi vai dar. 5 elevado a pi. Não, cara, pi não. 2 é legal. 5 vezes 5. Tá vendo, gente? Tá vendo que uma pergunta, às vezes, não é uma pergunta que procede. Eu sei que tu não faz por mal, mas é porque tu não pensou antes de responder, de perguntar. Tu não tentou de verdade fazer. Porque se tu tentar de fazer, o gráfico é ridículo, é um gráfico ridículo de fazer. Outra, do fundo do teu coração, tu precisa te esforçar na escola para fazer alguma coisa. Usar de fato o teu cérebro, chegar assim, ó. Ah, como é que é mesmo? Ah, cara, precisa fazer isso. Ou tu vem assim, ó. Escola. Tu vem assim, cara, fala a verdade. Nenhum de vocês está sob a camisa de verdade. Tem um ou outro que faz um pouquinho mais de esforço e já parece ser muito mais inteligente que a maioria. O dia que tu falar, você é um guerreiro, você é um brasileiro de verdade, vou aprender essa porcaria, e tu botar a bunda na cadeira assim, ó, quero aprender. Acabou, cara, vai ser tudo ridículo, tua vida vai vai tirar 10, 9, tu vai ser um gênio da ciência. Entendeu? O problema é que vocês fazem muito corpo mole, fingindo que tá difícil. Não tá tudo fácil demais na tua vida. Talvez esse seja o problema de vocês. Entendeu? O pai de vocês facilita demais para vocês. Ele tem que botar vocês na rédea curta, arrancar o telefone quando a nota baixar. E aí tu ia ver o que é bom pra tosse. Aí tu ia ficar um gênio. Tu ia ficar um gênio, ia ficar 10, tua vida ia ser 10. Entendeu? Então, bota raça, gente. Bota raça. Isso aqui não é coisa que te meta medo, não. Bota que eu vou fazer com vontade. E vou pensar nos números que eu vou colocar ali. Aí vai ficar tudo fácil. Esses dias eu perguntei isso pra minha gurizada de 7º ano, né? Fala a verdade, galera, vocês precisam se esforçar pra aula? Eles todos confessam, não, é tudo muito fácil demais, dá sono. Tá entendendo? É isso, esse é que é o problema. A nossa vida em 2012 está fácil demais. Aí tu te acomoda, fica tudo meio chato, enfadonho. Aí começa a perder a graça. Eu acho que é esse o problema. Então vamos lá. 1, 2, 0 e menos 1. Caramba! Quando é menos 1, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus, o 25 está lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer se o 25 ficou lá na PQP? Não vou usar, me recuso a usar. Menos 1 e 0,2. Aqui é o 1, aqui é o 0,5. Ou então eu vou separar esse 0,5 em 5 partezinhas. E vou pegar bem próximo ali o 0,2, ó. Ô, professor, oi. Não dá pra gente fazer cada quadradinho valendo 5, por exemplo? Eu poderia, só que de certa forma, quando eu digo que aqui é 1, aí se eu quiser dizer que cada quadradinho é 5, o 5 vai ter que ser aqui, ó. E olha ali onde é que vai estar o 1 e o 2. Aí o gráfico fica espremido demais. Ou seja, eu tenho que ter o bom senso de não espremer demais aqui, nem esticar muito lá. E nesse começo,
Na faculdade tu aprende a usar escalas diferentes, tá? No eixo X e no eixo Y. Escala logarítmica tu vai usar. Mas aqui no ensino médio eu recomendo que no eixo X tu use a mesma escala do eixo Y. Se bem que na prova, se o aluno fizesse 5, 10, tudo bonitinho ali, não ia dar errado, entendeu? Certo? Mas é importante nesse começo usar a mesma escala. Então, 1, 2, então aqui é 1, aqui é 2, 3, 4, 5 e vai embora. 0 é 1, 0 para X é 1 para Y, tá ali o ponto, ó. 1 é 5, 1 é 5 e 2 lá em cima. Caramba, ficou igual. Ficou igual a outra, que era 4 elevado a X. Tá entendendo? Então não tem o que ver, cara. Tu vê, eu já não vou poder usar o 4, não vou poder usar o 5. Tinha uma outra que a gente fez, não tinha? Não, sim, mas eu digo dessas exponenciais. Fiz com 4, fiz com 5, acho que na sala dela eu fiz com 2. As minhas possibilidades estão se esgotando. Qual será o número da prova? Tá entendendo, cara? Eu não sei se vocês perceberam, pai, eu dei o número da prova pra eles. Vamos só ver se eles sabem pensar.